Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. Café delicioso oferecido para o hotel, para a nossa equipe, para o nosso convidado. Você mora em Manaus, você pode vir ao Hotel Blue Tree Prêmio, tomar seu café, almoçar, jantar, inclusive com café da manhã oriental. Eu vou conversar com o professor Mauro Gaudêncio da Costa Teixeira, ele que acaba de lançar seu livro Manaus, Amar é Preciso. Professor, hoje há uma certa dificuldade na geração atual de produzir poesia, de leitura. No seu período, na sua época, havia essa preocupação em ler para os filhos, para os alunos? Em sala de aula havia essa preocupação com os professores da sua época, coisa que o senhor adotou no seu período como professor? Havia sim preocupação, porque eu estudei durante 7 anos no IEA, Instituto de Educação do Amazonas, ginásio colegial, e meus professores sempre nos incentivavam a leitura da poesia, e foi aí que eu comecei também. Como é que o senhor vê essa ausência hoje? Encontra-se os alunos que muitas vezes só vão na busca do livro quando há, inclusive os alunos universitários, quando há um trabalho que de certa forma exige a leitura. Como é que o senhor vê essa ausência de leitura? Talvez pelo momento globalizado que nós estamos vivendo, e nos passa uma cultura muito mais tecnológica e imediatistas, e com raras exceções nós temos jovens que adotam a leitura, né, não só da poesia, mas outros tipos de leitura de informação para os nossos jovens. Eu vejo isso, mas na minha escola os meus colegas estão incentivando a leitura, meus colegas da área de comunicação, né, língua portuguesa, eles estão fazendo esse tipo de trabalho e inclusive nós já temos alunos que produzem certos tipos de poesia, por sinal, muito boa. Mas é muito raro, eu volto a repetir, é muito raro. Nesse processo todo, professor, fica o contato. Os pais, naquele período, liam muito. Hoje, as informações chegam muito rápido. O senhor acha que a internet, o computador, tem permitido esses alunos buscarem outros caminhos além dos livros? A internet ela é muito importante, não deixa de ser importante na medida que ela traz informações preciosas para o nosso cotidiano, para a nossa vivência. Mas em termos de literatura, em termos de poesia, ela deixa a desejar, talvez pelos próprios jovens que querem uma coisa, volto a repetir, imediata, né? E não uma coisa mais reflexiva, né? Então talvez seja isso. Existem essas raras exceções, sempre a gente diz isso, raras exceções. A gente vai encontrar, numa sala de 40 alunos, você vai encontrar 3, 4 alunos que se dedicam mesmo à literatura. O que no meu tempo não era assim, a maioria se dedicava à literatura. O senhor fala muito da poesia e a poesia deixa uma contribuição importante, mas a geografia foi fundamental na sua vida. Com certeza foi fundamental, porque quando eu era aluno de ginásio, volto a repetir, no tempo do IEA, a professora Mirth Tringueiro, que era uma excelente professora de geografia, eu comecei a acompanhar isso. Agora, vivendo naquela adolescência, Manaus dos anos 60, né, a paisagem que Manaus tinha, né, eu gostava demais, eu me inspirava demais, achava muito bonito. Quando eu nadava no Igarapé de São Raimundo ou no Igarapé do 40, que você se jogava naquela molecada, e vejo que aquele Igarapé do 40 não existe mais, o Igarapé do São Raimundo estão tentando recuperar. Então, aquilo é geografia, aquilo é uma vivência, aquilo é uma relação homem-natureza. E hoje quase isso não existe. Então a geografia e a história me deu essa sensibilidade para produzir poemas. Na verdade, nós perdemos muito com os igarapés. Eduardo Ribeiro trazia pontes da Europa para sobrepor os igarapés da cidade. E nós perdemos. Mas, professor, eu quero aproveitar para pedir licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas, claro, que eu quero falar do Guaraná Regente Zero.
Você está fazendo regime, você não pode consumir açúcar. Regente Zero, é uma delícia. Eu volto em seguida, eu converso com o professor Mauro Galdino da Costa Teixeira, que acaba de lançar em Manaus o livro Manaus Amar é Preciso. Me aguarde, rapidamente estamos de volta. Olá, telespectador do AmazonSat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.